Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, chegamos aqui finalmente nesse match entre Magnus Carlsen e Viswanathan Anand, ano de 2013, na nossa playlist da saga dos campeões do mundo de La Bourdonnais. Até Magnus Carlsen, quem diria, já estamos aqui em Magnus Carlsen, mas ele ainda não é o campeão mundial não. O campeão mundial aqui é o Anand. Esse torneio está sendo realizado na Índia, então aqui o Anand está na sua terra natal. E ele vai tentar defender aí o título, então, contra o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen venceu o torneio de candidatos e venceu graças ao Ivanchuk, ao Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano. Como assim, Rafael, graças ao Ivanchuk? Nós acabamos de ver no canal Xadrez Brasil, em vídeo anterior, o Ivanchuk vencendo o Magnus Carlsen no torneio de candidatos de 2013. É verdade, o Ivanchuk venceu realmente o Magnus Carlsen, mas o Magnus Carlsen empatou em primeiro lugar com o Kramnik, o ex-campeão mundial Kramnik, e acontece que no critério de desempate ali o Magnus Carlsen venceu. E o que o Ivanchuk tem a ver com tudo isso? É que o Ivanchuk foi quem venceu o Kramnik na última rodada. Se o Kramnik tivesse empatado ou vencido o Ivanchuk, ele teria sido, então, a gente estaria vendo aqui o Anand contra o Kramnik em 2013 no Mundial. Então o Magnus Carlsen deve sua ida aí ao match contra o Anand ao Ivanchuk. É claro que não existe falar isso, né? Senão você também vai falar, mas o outro também perdeu do outro. É claro que é só uma forma figurativa aí, vamos falar assim. Mas isso aconteceu realmente, né? Se o Ivanchuk tivesse empatado ou perdido, a gente teria o Kramnik aqui. Vamos dar uma olhada aqui então nesse match. Vale dizer, gente, o início de um match de Mundial não é dos mais emocionantes em geral, tirando o Bobby Fischer, tá? O Bobby Fischer contra Spassky, nós vimos ele sacrificando um bispo lá em H2, ninguém sabe direito se foi um sacrifício ou se foi um blunder, ali um erro grosseiro do Bobby Fischer, mas enfim, a gente já teve de cara emoções, grandes emoções ali na primeira rodada já de Bobby Fischer e Spassky, mas tirando Bobby Fischer, em geral, o início de match de Mundial é uma coisa meio sem graça, né? Empates, fica um ali, igual luta de boxe, igual qualquer luta ali, o adversário fica, né? O UFC também fica só testando, sentindo ali o adversário, né? Magnus Carlsen abriu a primeira rodada com cavalo F3, né? Jogou de brancas, abriu com cavalo F3, G3, bispo G2, a coisa bem conservadora. E na rodada número 3, o Magnus Carlsen de brancas abriu de novo com o cavalo F3, só que aí ele jogou, em vez de G3 e bispo G2, jogou com C4, né? Então jogou um pouquinho diferente, mas partidas empatadas, rodada 1 e 3. A rodada 1 acho que empatou em 16 lances, foi coisa assim, né? Sem muita emoção. Na rodada de número 2, Magnus Carlsen de pretas jogou uma Caro-Kann ali de pretas e conseguiu empatar. E na quarta rodada, na rodada anterior a essa, Magnus Carlsen de pretas jogou a Ruy Lopes, a defesa Berlim da Ruy Lopes, que é bastante sólida, inclusive jogado pela Alfa 0 e Lila 0. Contra a Ruy Lopes eles jogam a defesa Berlim. E também terminou no empate. A gente vai ver agora então a quinta rodada aqui, o Magnus Carlsen de brancas, a Anand aqui de negras, e o Magnus Carlsen abre aqui com C4, já tá diferente, já é um pouco mais agressivo do que começar com cavalo F3, né? Então aqui a gente pode já ver uma mudança aqui no repertório de aberturas. É muito comum, né, os jogadores deixarem para mostrar, revelar as suas preparações de abertura em rodadas posteriores, para não queimar cartucho logo no começo. Também tem isso, o torneio tem muito de estratégia, né? Essa turma aí joga xadrez dentro e fora do tabuleiro. C4 aqui pelo Magnus Carlsen, E6 pelo Anand, temos D4 e D5. A gente tem aqui um gambito da dama recusado por enquanto. Cavalo aqui em C3 e agora C6. A gente tem então uma semi-eslava aqui, né, de forma acelerada, imediatamente jogando com essa formação, né, de E6, C6 e D5. É acelerada semi-eslava porque muitas vezes se joga aqui primeiro um cavalo F6 antes de partir para uma formação como essa. E o Magnus Carlsen então continua aqui com E4, transpondo aí para o gambito Marshall. A partida segue com D, toma em E4, cavalo toma aqui em E4 e agora bispo B4, cheque. O cavalo volta então aqui para C3 e agora C5 pelo Anand, tentando romper aí no centro. A3, expulsando o bispo em A5 e cavalo F3, desenvolvendo uma peça e adicionando mais uma defesa aqui em D4. Cavalo em F6,
bispo em E3, mais uma vez desenvolvendo peça e adicionando uma defesa em E3, cavalo C6 e agora esse lance aqui do Magnus Carlsen eu acho muito bacana. Vários lances são bons aqui. Em geral a gente pensa, nós mortais, pensamos em um lance como o bispo E2 para poder dar roque, torre C1 para não dobrar peão, ou enfim, para adicionar mais uma defesa aí em C3. Mas o Magnus Carlsen faz o lance aqui dama D3, né? Um lance não tão óbvio, coloca a dama na frente aqui do bispo, mas esse lance é sensacional porque o bispo aqui em A5 está anulando o papel do cavalo de C3 na casa de E4. Então essa dama continua defendendo D4, né? Você não pode jogar um lance aqui, por exemplo, como o bispo D3, colocar o bispo na frente da dama, né? Então a dama continua defendendo D4 e ela de certa forma compensa aqui a ausência da atuação do cavalo de C3 em E4. Também permite em algumas linhas dobrar com a torre e com a dama. Então um lance fantástico aí do Magnus Carlsen. C toma D4, cavalo toma D4, cavalo G4, o downside, né? O lado, cada lance não existe lance perfeito no xadrez, né? Todo lance tem um ponto forte e os pontos fracos. Você tem que saber ir administrando e lidando com isso, né? Dama aqui em D3 liberou a casa G4 aqui para o cavalo que está atacando agora o bispo. A partida segue. Bom, poderia mais uma vez seguir de várias formas aqui. Torre D1 é uma possibilidade, bispo E2 mais uma vez é outra possibilidade, até cavalo C6 aqui partindo para algumas trocas é outra possibilidade, mas o Magnus Carlsen mais uma vez joga fora da caixa, que pensa fora da caixa e faz o lance grande rock, é um lance bem corajoso aí para a posição. A partida segue com cavalo toma em E3, F toma em E3, o Magnus Carlsen agora tem um peão isolado aqui na coluna E, e agora bispo C7 foi jogado aqui pelo Anand. A partida seguiu com cavalo toma C6, B toma C6, dama toma D8, bispo toma D8. Então a gente tem aí damas fora do tabuleiro, a gente tá encaminhando aí essa partida de um meio jogo, quase já para um final, onde o Anand tem o par de bispos, o Magnus Carlsen tem aí um bispo e cavalo, e vamos ver como é que segue aqui a partida. Bispo E2 desenvolvendo então, e conectando as torres, e aqui rei E7 pelo Anand, um excelente lance. Quando a gente vai encaminhando para o final do jogo, os reis passam a ter um papel bastante ativo, o Ivanchuk que nos ensina isso, né? O rei do Ivanchuk é o rei mais ativo que eu conheço no xadrez, do Vassily Ivanchuk, ele usa muito bem o rei dele. O Mikhail Tal também era um jogador que usava com excelência o rei. O rei no meio jogo pode valer como um bispo, mais que um bispo e um cavalo e menos que uma torre. A experiência mostra mais ou menos isso. O rei não tem valor, claro, não faz sentido falar em valor do rei, o rei tem um valor absoluto, mas né, ele não existe trocar peça, trocar rei, nada disso, então ele não tem um valor relativo, né? Mas a experiência mostra que a força de um rei no meio jogo, no final, é maior do que uma peça menor, do que um cavalo ou um bispo, e menor do que uma torre. A partida segue agora com o bispo em F3, colocando pressão no peão do C6, bispo D7 defendendo, e agora cavalo E4. Esse cavalo já se mostrando bastante ativo, buscando maior atividade na posição, bispo aqui em B6, atacando o peão de E3, e agora C5. É um lance de defesa e de ataque, né? Defendeu E3 e tá atacando o bispo. E agora o Anand força algumas trocas com o lance aqui F5. E força porque o cavalo se sair daqui cai o peão de C5. Então agora força a captura. O Magnus Carlsen continua com C, toma B6. F toma aqui em E4. E agora o bispo aqui do Magnus Carlsen está ameaçado. Mas o Magnus Carlsen vai para uma ideia interessante aqui nessa posição. Porque se ele captura aqui simplesmente aqui em E4... o Anand captura aqui em B6 e ele se livra de algumas fraquezas em estrutura de peões. Ele conecta esses dois peões, né? Ganha aqui um espaço para a torre poder jogar, fica legal. Então o Magnus Carlsen vai para uma outra ideia. Ele vai para o lance primeiro B7, atacando a torre, né? Já que esse peão vai ser perdido de qualquer jeito, pelo menos que ele não conecte aqui os peões, né, que estão desconectados aí do Anand. Muito legal essa ideia do Magnus Carlsen. A partida segue com torre de A em B8. E agora sim, bispo toma em E4, torre toma B7. Com isso, olha só, 4 ilhas de peões aqui pro Anand, 3 ilhas de peões pro Magnus Carlsen. No entanto, a posição tem caráter bem equilibrado, né? Igualdade material, os reis com posições similares de colocação no tabuleiro. Vamos ver como continua aqui a partida. Torre de HF1, as torres gostam de colunas abertas. Torre aqui em B5, torre F4, legal esse lance aqui do Magnus Carlsen, ele quer dobrar aqui na coluna F, entrar na posição do Anand.
G5 aqui pelo Anand. O Anand não dá tempo aqui do Magnus Carlsen em dobrar as torres e vai para esse lance ativo aí ganhando espaço na ala do rei com G5. Torre volta para F3 e agora H5. A partida segue com torre de D em F1, buscando a casa de F7, bispo E8 protegendo e agora bispo aqui em C2. A partida segue com torre C5, colocando pressão aqui no bispo e o Magnus Carlsen não se incomoda muito com isso no momento. Segue a partida aqui com torre em F6, esse lance evita o lance bispo G6, que seria um lance bastante incômodo, uma vez que esse bispo em C2 está cravado, bispo G6 seria bem incômodo. Então torre F6 impede o bispo vir para G6. Agora segue a partida com H4, E4, A5, o Anand vai jogando de forma bem ativa esse final, fantástica a atuação do Anand e do Magnus Carlsen nessa partida. Rei D2, tirando o rei da cravada e melhorando a posição do rei, torre B5, B3. Note como o Magnus Carlsen coloca os peões, alguns dos peões nas casas da cor do bispo. Muitas vezes a gente quer fazer o contrário para o bispo ter mais espaço. No entanto, aqui esse bispo ele tem um papel defensivo melhorado quando você coloca os peões na mesma casa da cor do bispo. Por enquanto, esse bispo está mais defendendo do que atacando e as torres estão mais atacando do que defendendo. É inteligente, né? Você usar a sua peça de menor valor para defender e as de peça de maior valor para atacar. A partida segue com o bispo aqui em H5 e agora rei C3, melhorando a posição do rei. Torre C5 pelo Anand, jogando o rei de volta, rei B2, torre D8. Torres gostam de colunas abertas. Torre aqui de 1 e F2 segurando, né? O perigosíssimo lance aqui, torre D2, uma vez que o bispo em C2 já está atacado uma vez, seria um lance muito forte. Então torre de 1 e F2 impedindo a entrada na sétima aqui do Anand. Torre D4, colocando pressão nesse peão aqui de E4, a partida segue com torre H6, atacando aí o bispo. Bispo aqui em D1, propondo algumas trocas. Bispo volta para B1 aqui, não permitindo. E agora torre B5. O Anand está jogando de forma extremamente ativa esse final, fantástico. Colocando forte pressão aqui em B3. Como defender esse peão aqui de B3 agora? Não é muito fácil, né? Porque a torre não pode vir aqui para F3, tentar defender, porque o bispo captura em F3. Como que você vai fazer? B4 não dá. Você tem 3 peças aqui do Anand segurando a casa de B4, né? Você vai jogar aqui um lance como o bispo A2, é um lance muito, muito, muito passivo. Bispo A2, olha que coisa feia, esse bispo virou um peão, tá caindo aqui em E4, não dá. Então, como defender aí esse bispo C2? Bispo C2 vai levar, bispo toma C2, torre toma C2, rei D6, as pretas estão muito bem nessa posição, defenderia o peão, mas as pretas estão bem melhores. Então, o que jogar aí nessa posição? E o Magnus Carlsen, então, vai para o único lance aqui que permite uma igualdade na posição, que é o lance rei C3, olha só. Deixando o peão, mas indo para cima aqui da torre. E com isso, abrindo espaço para outra torre poder defender. Então, ganha um tempo, um lance importantíssimo de ganhar tempo aqui pelo Magnus Carlsen. A partida segue com C5, protegendo aqui a torre, e agora a torre conseguiu chegar aí em B2 e proteger esse peão que estava tão assustado aí em B3. A partida segue com E5, solidificando a posição. Torre G6 atacando aqui em G5, A4 e o Anand colocando pressão aqui no peão de B3. Está caindo em G5, mas ele está atacando B3. Torre toma G5, torre toma B3 com cheque, torre toma B3, bispo toma B3 e agora está caindo aqui o peão de E5. Torre toma aqui em E5 com cheque, rei D6 e a torre volta aqui para H5. Tudo bem, o Magnus Carlsen conseguiu aqui um peão a mais, mas a posição das negras é muito boa. Aqui o Anand continua com torre D1 atacando o bispo. Depois de E5 cheque, um lance intermediário e rei D5, o bispo vai para a segurança aqui em H7. Essa posição é bastante equilibrada, no entanto não é tão fácil de jogar. O Magnus Carlsen está ameaçando capturar aqui o peão de H, ficar com 2 peões conectados e passados nas colunas de H. Existe possibilidade de bispo em G8, que é um pouco incômoda na posição. Esse peão, né, se deixar, ele pode avançar. Então a posição não é fácil aqui de jogar. O Anand continua com torre C1 cheque, o rei volta para B2 e fica defendendo aí o peão de A3, o importante peão de A3, torre G1. E agora o Magnus Carlsen vai melhorando a posição com bispo G8 cheque, rei C6, torre H6 cheque, jogando o rei para trás, rei D7,
bispo toma B3, A toma B3, rei toma B3, tá caindo agora aqui em G2, mas também tá caindo em H4, torre toma G2, torre toma aqui em H4. Com isso, o Magnus Carlsen conseguiu nesse final 2 peões já de vantagem, num final que há poucos lances atrás estava equilibrado, parecia empatado. O Magnus Carlsen é famoso por tirar alguns coelhos da cartola, né? Ele consegue desequilibrar finais aparentemente equilibrados e de uma forma que quando você viu já foi, né? Não dá para entender direito o que aconteceu, já foi, ele já tem 2 peões a mais. A partida segue com rei E6, o Anand ainda tenta A4, rei toma em E5, A5, e o peão passado, quando avança o tabuleiro treme. A partida segue com rei D6, torre aqui em H7, cortando o rei então, para não conseguir defender a subida do peão. Rei D5, pelo menos o Anand vai tentar passar o dele. A6, agora C4 cheque, rei C3, torre A2. Com isso, o Anand tem a expectativa de parar o peão do Magnus Carlsen, mas esse peão tem pressa. E ele corre aqui para 7 e o tabuleiro já está chacoalhando. Depois de rei C5, H4 e agora tremeu dos dois lados do tabuleiro, já desmoronou tudo. E aí o Anand abandonou então essa partida. É muito peão passado avançando, né? Muita tremida de tabuleiro e não deu aqui para o campeão mundial Anand. Depois de H4. Não tem como segurar realmente esses 2 peões. Essa torre vai abrir espaço em algum momento e o peão vai avançar e essa torre não vai conseguir segurar os peões aí dos dois lados, né? Uma vitória aqui incrível do Magnus Carlsen na 5ª rodada. O Magnus Carlsen esperou até a 5ª rodada para realmente, né, jogar a sua abertura de preparo ali, C4, D4, né? Foi para um gambito da dama recusado, que depois de uma semi-eslava virou um gambito Marshall. Ele foi para uma variante bastante interessante, já levou para um final onde ele provavelmente já tinha estudado que aquele final seria mais fácil de jogar de brancas. Agora, o Anand jogou de forma impecável, jogou um final extremamente ativo, colocou dificuldade na posição. Mas, Rafael, por que ele perdeu? Né? Onde é que foi aí? O que ele fez? Gente, um lance errado do Anand jogou tudo por água abaixo. Vamos lá, vamos mostrar qual foi. Depois de bispo H7, essa posição crítica aqui que a gente comentou, que eu comentei, né? Pra gente prestar atenção aqui. É muito difícil de achar um lance aqui de pretas, por conta de todas essas questões. Tá caindo em H, esse peão pode subir, existe bispo G8. Mas aqui o único lance que permitiria... na verdade, 2 lances aqui são bons. Torre E1, colocando pressão no peão de E5, mas tem um que é mais forçante aí, que é torre A1, ao invés de torre C1, né? O lance jogado foi torre C1 e permitiu ao rei aqui do Magnus Carlsen defender o peão de A3. Essa torre não vem mais para A1 nunca mais, né? Então aqui o lance deveria ter sido torre A1, aqui ao invés de torre C1, torre A1. E não existe uma forma de defender agora o peão de A3. Rei B2 não adianta. Torre A2 cheque, o rei volta para C3 e aí você pode escolher um desses 2 peões. As 2 linhas devem levar ao empate. E a linha mais crítica seria aqui, depois de torre A1, o lance bispo G8 cheque, e aí depois de rei C6, bispo toma B3, e aqui a continuação seria torre toma em A3, né? Colocando a cravada no bispo, não tem como salvar esse bispo, isso recuperaria a peça e levaria um final bastante equilibrado. Depois de torre toma H4, viria torre toma aqui em B3 com cheque, rei C2 e torre B4. Depois de torre toma B4, C toma B4, a gente tem um final que, apesar do Magnus Carlsen ter um peão a mais, é um final empatado. Vamos seguir mais um pouquinho. H4, rei D5, H5, rei toma aqui em E5, H6, rei F6. O rei chega no peão, né? Então, depois de G4, rei G6, G5, é claro, aqui as pretas não podem capturar aqui em G5, senão não segura mais esse peão. Teria que deixar quieto aí. E aí joga um lance como A3 e rei G3, e rei B3, e a gente tem uma posição de empate. Para empatar isso, nenhum dos reis pode capturar nenhum dos peões. Vão ter que ficar jogando aqui rei B3 e rei A2 o tempo inteiro, e esse rei vai ficar jogando H7 e G6 o tempo inteiro, e aí vai empatar a partida, né? Então essa seria uma sequência praticamente forçada de empate. Então foi o único lance aqui, olha que coisa, nesse nível, né? Contra o Magnus Carlsen, quem diria que torre C1 complica tudo e torre A1 poderia levar aí ao empate, a uma igualdade. Não deu pro Anand, deu pro Magnus Carlsen.
vitória aqui do Magnus Carlsen na quinta rodada, e a gente segue a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Laborduné, a Magnus Carlsen, com mais partidas desse match histórico entre o Magnus Carlsen e Viswanathan Anand no ano de 2013. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!